Olá, bem-vindos a mais um mini curso Flash do 7º CDNB. Meu nome é Paula Fernanda, eu sou biotecnologista e trabalho com células tronco-mesenquimais derivadas da polpa dentária. E a ideia do nosso mini curso de hoje é ser voltado para pessoas que estão entrando agora na área acadêmica, se interessaram pela carreira de cientista, e a gente vai conversar um pouco sobre o que todo novo primeiro cientista precisa saber antes de entrar no laboratório. Logo no início do nosso projeto, a gente vai ter que desenvolver um cronograma de atividades, que a gente vai colocar no documento da nossa proposta de projeto, vai apresentar para a banca, enfim. Às vezes a gente acha que o planejamento terminou ali, que fazer esse cronograma de quando você pretende fazer cada parte do seu projeto é o suficiente, isso é o planejamento que você precisa para seguir com o teu projeto. E eu acho que essa é uma das coisas que a gente mais subestima no início da nossa trajetória acadêmica e não vê o devido valor. E tem muitos erros que a gente acaba cometendo e falhas que a gente poderia ter evitado se a gente sentasse e fizesse um planejamento bem feito e um planejamento realista. Porque às vezes o que a gente acaba colocando num cronograma nem sempre vai refletir como você realmente pretende fazer. Às vezes você pretende fazer as coisas mais rápido do que está no cronograma, mas você acaba colocando daquele jeito. A ideia de fazer um bom planejamento experimental é fazer um planejamento e um cronograma que faça sentido para você e que você consiga seguir a longo prazo. Eu posso fazer vários cronogramas, vários planejamentos super bonitos e coloridos com várias coisas, mas eles não vão ser úteis, eles não vão servir a função para a qual eles foram desenvolvidos se eles não forem realistas, se eu não conseguir encaixar aquilo que eu planejei dentro do tempo que eu tenho para fazer as coisas, seja o tempo que eu tenho disponível para estar no laboratório, seja o tempo disponível de outras pessoas que por alguma razão vão ter que me ajudar a fazer algum experimento. E como a gente acaba subestimando um pouco fazer um bom planejamento, a gente acaba adiando coisas que já poderiam ter sido feitas e empurrando para depois, principalmente se você tem um tempo um pouco maior, como por exemplo os 2 anos do mestrado. No início parece que 2 anos é muita coisa e que vai dar tempo de fazer isso depois. No próximo ano eu faço. E realmente você tem muito tempo. Só que se você não gasta esse tempo da maneira adequada, o tempo vai passando e no final você percebe que você gastou muito tempo fazendo coisas que no final não eram tão produtivas, que não renderam dados que você poderia utilizar. E eu acho que poucas coisas conseguem ser pior do que você chegar no final, perto do final do tempo que você tem para fazer seu projeto, seja um semestre do TCC, um ano da iniciação científica, enfim, e perceber que você podia ter administrado muito melhor o seu tempo e você poderia ter feito muito mais coisa, às vezes alguns testes adicionais que foram surgindo, que se você tivesse se organizado melhor, você conseguiria fazer esses testes, esses experimentos. Eu já passei por algumas situações assim, e eu desenvolvi a minha maneira de fazer meu planejamento experimental, que tenta evitar que isso aconteça. Tenta principalmente evitar que ao longo das semanas, dos dias, dos meses, eu acabe perdendo tempo com coisas que eu não precisaria perder tempo naquele momento e que eu poderia estar usando aquele tempo para fazer coisas muito mais produtivas para os dados que eu tenho para coletar. Então, o que eu gosto de fazer, e eu acho que isso precisa ser adaptado dependendo da sua dinâmica de trabalho. Então, para mim, por exemplo, funciona muito bem fazer isso em blocos mensais. Talvez para você faça mais sentido fazer em blocos de 2 semanas, de 3 semanas, enfim. O que eu faço como eu uso blocos mensais, no início ou no final de cada mês, eu sento com tudo que eu preciso fazer. Eu vejo quais são as metas que eu quero atingir naquele próximo mês. Então, por exemplo, a minha meta para o próximo mês é fazer o teste de mitocôndria, por exemplo. Se eu simplesmente coloco na minha agenda que eu quero fazer o experimento da mitocôndria, eu não sei muito bem quando eu vou fazer isso. Pode ser na primeira semana do mês, mas pode ser na última também. Como não tem uma data fixa para fazer isso, a chance de você ir falando, semana que vem eu faço, daqui a alguns dias eu faço, é muito maior. Então, o que eu faço? Se eu já sei que eu quero, nesse mês, fazer o teste da mitocôndria, eu vou abrir meu calendário no mês que tá chegando e eu vou escolher um dia. Então, nesse dia, eu vou fazer esse experimento da mitocôndria. Para fazer o experimento da mitocôndria no dia 11 de maio, por exemplo, eu tenho que ter células já no dia 11. Se eu preciso ter células no dia 11, significa que eu tenho que descongelar essas células 5 dias antes.
Então, no meu calendário, eu já marquei que dia 11 tem a mitocôndria. 5 dias antes do dia 11, eu já vou marcar descongelar as células. E eu vou fazendo o planejamento do que eu preciso fazer com base nisso. Então, eu coloco as datas que eu vou fazer os experimentos e aí eu penso o que eu preciso ter pronto para fazer esse experimento. E eu também coloco isso no meu planejamento. Então, por exemplo, se eu preciso preparar algum reagente, fazer estoque de algum reagente para fazer um experimento, eu não vou deixar para preparar isso no dia que eu for fazer o experimento, na hora que eu for começar. Fica, nossa, é verdade, eu precisava fazer PBS, sei lá. Eu vou colocar isso no meu planejamento. Talvez eu acabe fazendo no mesmo dia, horas antes. Sim, só que foi uma coisa planejada. Se tem algum momento antes, algum dia antes, que eu consiga adiantar, para eu conseguir começar o experimento mais cedo, para ter uma carga cognitiva menor no dia, que vai dificultar eu prestar atenção no experimento, eu vou planejar e vou fazer antes. Esse calendário que vocês estão vendo na tela é o meu calendário, é o meu planejamento mensal do mês de dezembro do ano passado. E eu acho que esse é um bom exemplo do que eu quero dizer quando eu falo em colocar tudo que eu preciso no calendário. Então, eu abro o calendário e eu já sei qual dia eu tenho que coisa para fazer, eu já sei quanto tempo vai durar esse experimento, se porventura surgirem outras coisas que eu preciso fazer. E normalmente isso acontece no laboratório. Então, por exemplo, em algum momento alguém vai chegar para você e falar que precisa preparar mais de uma solução estoque, perguntando se você pode fazer isso. Quando você já tem o seu planejamento feito em um lugar e você só abre e olha, você consegue falar com muito mais tranquilidade. Eu posso fazer em tal dia, ou então tal dia no horário da manhã. Enfim, é muito mais fácil de você conseguir ir encaixando outras coisas que vão aparecendo e outras coisas vão ir aparecendo, querendo ou não. Uma das razões pelas quais eu mais gosto de fazer isso é que no final do mês eu não fico com a sensação de que eu perdi tempo à toa, sabe? Tempo que eu achava que estava sendo produtivo e no final não estava. Eu consigo terminar os meses fazendo mais tarefas e dando mais checks na minha lista do que fazer no mês do que eu fazia antes de começar a implementar esse sistema. Principalmente para mim, que tem uma tendência a ficar fazendo várias outras tarefas, isso fez muita diferença. E eu comecei a evoluir mais no meu projeto conforme eu ia fazendo isso e eu ia me comprometendo mais a realmente seguir o planejamento que eu fiz. E uma coisa que também está atrelada ao planejamento experimental, mas às vezes a gente acaba dissociando uma coisa da outra, é entender exatamente por que você está fazendo o que você está fazendo. E eu acho que esse é um dos maiores erros que a gente comete na parte de bancada, na parte prática. Porque se você não entende o princípio do que você está fazendo, é muito fácil você acabar fazendo alguma coisa errada sem querer, porque você não sabe que essa coisa errada que você está fazendo vai interferir no princípio do que você está medindo, do que você está avaliando. Eu trouxe como exemplo o teste do MTT para explicar um pouco melhor o que eu quero dizer com entender o princípio por trás dos experimentos que a gente está fazendo. O ensaio do MTT, ele é um teste que a gente usa muito na biologia celular para olhar a viabilidade das nossas células, para entender se um tratamento é citotóxico ou não, se um tratamento consegue melhorar a viabilidade das células. Qual é a ideia? A gente tem uma placa de 96 poços com as nossas células ali plaqueadas no fundo. A gente vai colocar um reagente que tem uma coloração amarelada, vai incubar por um período de tempo. Depois desse período de tempo, a tendência é que esse reagente, que antes era amarelo, agora esteja roxo. A intensidade do roxo pode variar de acordo com o seu grupo, de acordo com a viabilidade da sua célula. A gente leva isso para o leitor de microplaca e a gente vê essa variação. O que está acontecendo quando tem essa mudança de cor do amarelo para o roxo? Essa mudança de cor, ela não é simplesmente proporcional à viabilidade. O que está acontecendo é, a gente coloca o reagente amarelo. Esse reagente amarelo, ele vai ser metabolizado pela mitocôndria. O subproduto dessa metabolização vai ter a cor roxa. Logo, a intensidade do roxo vai ser muito proporcional a o quanto essa mitocôndria conseguiu metabolizar esse primeiro reagente. Sabendo disso, que isso está acontecendo por uma metabolização da mitocôndria, eu não vou simplesmente olhar esse teste como um teste de viabilidade, porque tem muitas maneiras que a gente consegue olhar a viabilidade de uma célula.
Agora eu sei que eu estou olhando especificamente para a capacidade mitocondrial dessa célula. Essa célula pode não estar viável. Ela pode estar com a mitocôndria funcionando, ela pode estar conseguindo metabolizar, mas ela não está viável. Então eu sei que o que eu estou medindo é a capacidade mitocondrial dessa célula. Entendeu? O que está acontecendo quando você está colocando um reagente na sua célula, na sua molécula, o que exatamente você está medindo em determinado teste. Isso vai te ajudar não só a interpretar os seus dados de maneira mais correta, mais coerente com a realidade, mais coerente com o que realmente está acontecendo naquele sistema biológico que você está vendo, mas também vai te ajudar a evitar alguns erros durante a execução do seu experimento, que talvez não seriam erros tão óbvios se você não soubesse exatamente o que você está medindo. E uma vez que você começar a fazer esses experimentos, você vai ter que organizar e ir registrando os seus dados de alguma maneira. Eu imploro que você, por favor, registre os seus dados enquanto você está coletando eles. Tenha um caderno ata e mantenha ele atualizado enquanto você está fazendo as suas coisas. Eu vejo que às vezes as pessoas têm a impressão de que o caderno de laboratório, o caderno ata, tem que ser um caderno impecável, no sentido de que você tem que estar com uma letra perfeita, você tem que escrever tudo com muita calma, então você não pode fazer anotações enquanto você está fazendo o experimento, porque você tem que sentar em um momento tranquilo para anotar tudo. E eu fui essa pessoa, no início eu fazia isso, eu fazia as anotações em papéis soltos, depois repassava para o meu caderno ata. E o que eu fui percebendo com o tempo é que várias informações importantes eu acabava perdendo e que se eu deixava vários dias acumular, eu me perdia no que era cada coisa. Quando eu ia escrever por extenso o que aconteceu, às vezes eu não lembrava exatamente. Então, comece a anotar no seu caderno de registro do laboratório enquanto você está fazendo as coisas. Você não precisa escrever tudo absurdamente correndo, também não precisa escrever tudo com um super lettering, assim. Tem que ser funcional, você tem que conseguir ler e entender o que foi feito. Uma coisa que é muito útil fazendo isso é que você consegue, enquanto você está fazendo os seus experimentos, você consegue ir escrevendo coisas que foram acontecendo e que depois, quando você vai analisar os dados no final do experimento, você consegue entender, ter algumas ideias do porquê você pode ter tido alguns resultados que você teve. Então, por exemplo, se alguma célula estava com uma viabilidade menor, se teve alguma coisa de diferente que você fez para homogeneizar a sua solução. Todas essas coisas eu anoto sempre no meu caderno e me ajudam a ter insights muito bons para entender os resultados que às vezes eu não estou esperando, resultados que parecem não fazer sentido, mas quando você olha para ver o que você estava fazendo no dia que você coletou aqueles dados, que você fez aquele experimento, essas coisas começam a fazer sentido, você consegue traçar paralelos. Ah, talvez eu tenha tido esse resultado porque isso aqui aconteceu no mesmo dia. Eu, pessoalmente, gosto de ir escrevendo enquanto as coisas estão acontecendo, então sempre que eu tô fazendo experimento, meu caderno tá do lado, junto com o meu lápis, e eu vou escrevendo meio em tempo real ali. Algumas anotações não dá pra serem tão extensas enquanto você tá fazendo o experimento em si, se você trabalha com coisas que são um pouco mais sensíveis ao tempo, mas você consegue colocar observações e depois voltar para completar aquelas observações. Quando você tem um tempinho, quando você tem uma incubação. Eu gosto muito de usar as incubações dos protocolos para escrever coisas que eu preciso e para deixar as anotações mais detalhadas. E da mesma maneira que você tem que ter um sistema para você ir organizando as suas anotações enquanto você está fazendo os experimentos, você tem que ter um sistema de organização para quando você tem os seus dados. Quando você terminou de fazer o experimento e coletou os dados que você precisava. Uma coisa muito comum da gente fazer é só ir salvando as planilhas com os nomes meio aleatórios e salvando no pendrive e jogando na nuvem. E aí depois, quando você precisa analisar tudo isso, principalmente se você precisa analisar várias coisas ao mesmo tempo, você fica um pouco perdido em o que é cada coisa, e aí você tem que voltar na sua agenda pra ver, esse arquivo aqui do dia 13/2, o que eu fiz no dia 13/2, o que é esse resultado aqui? Você tem que fazer todo um trabalho reverso para conseguir identificar o que aquela planilha significa.
Eu gosto muito de deixar os meus resultados centralizados no Notion. O Notion é uma plataforma gratuita, que você recebe páginas em branco e várias opções de bloco para você montar de acordo com o que você precisa. Eu uso muito esse bloco que está aí na tela, que é o bloco de tabela. Tem como você deixar arquivos dentro dessa tabela. Eu gosto muito de organizando os meus dados desse jeito. Na verdade, tudo que eu preciso organizar, no geral, eu organizo no Notion, principalmente nesse bloco de tabela. E eu gosto de deixar tudo centralizado, assim. Também tem como você compartilhar a sua página no Notion com outras pessoas. Então, você pode compartilhar com o seu orientador, por exemplo, seu colega de laboratório, se vocês estão trabalhando numa coisa similar. E eu gosto como é bem visual e você consegue deixar separado por cores, você consegue fazer sistemas de organização dentro dele para deixar tudo que você precisa de uma maneira bem visual, organizada. E isso evita muita dor de cabeça depois quando você tem que recuperar esses dados para fazer alguma análise. E conforme o seu projeto for avançando, você vai ler muito, você vai procurar muitos artigos, vai ter muito material na literatura para ler. Só que isso não significa que você tem que ler tudo que você encontra. Se a gente abrir o PubMed agora ou qualquer outro buscador, qualquer outra base de dados, e for olhar a quantidade de artigos publicados nos últimos 2 anos, nos últimos 6 meses, a gente vai ver que cada vez mais a gente tem um número cada vez maior de artigos sendo publicados e não necessariamente todos esses trabalhos publicados são de qualidade, vão trazer insights relevantes para sua pesquisa. A gente sabe que existe uma pressão muito grande na nossa área para publicar cada vez mais e, consequentemente, a gente tem trabalhos que não têm uma qualidade metodológica tão boa, que foram publicados simplesmente porque a pessoa precisava publicar. E é muito importante que você consiga fazer uma separação bem crítica desses dois trabalhos que não têm uma qualidade metodológica boa e trabalhos que sim, tem uma metodologia boa, que você consegue usar como referência, que você consegue olhar para os resultados e ter um pouco mais de confiança nos resultados que estão sendo apresentados. De qualquer maneira, sendo qualquer um dos artigos, mesmo sendo um artigo com uma ótima metodologia, você precisa começar a treinar o seu olhar crítico para os artigos. Eu acho que no começo a gente tende a acreditar muito em tudo que a gente lê em um artigo. E é importante que você siga a direção contrária. Não acredita em algo que está escrito só porque é algo que está publicado. Essas conclusões que os autores estão chegando, eles estão mostrando alguma evidência que suporta essa afirmação? Quando você olha para a metodologia foi desenhada de um jeito que você consegue chegar nessa conclusão? Os dados estatísticos que eles estão trazendo corrobora com o que eles estão falando, o que eles encontraram? Eu acho que essa é uma das partes mais complicadas da trajetória acadêmica, quando você entra e você decide que você quer ficar nessa área e nesse mundo, porque é muito difícil conseguir ensinar e aprender leitura crítica de artigo. Só que, na minha perspectiva, é uma das habilidades mais importantes que a gente tem que ter, principalmente agora com essa explosão de publicações que a gente vem vendo. Então, começa a olhar para os artigos não como páginas que contêm a verdade sobre a pesquisa na sua área, mas como trabalhos de outras pessoas que que podem ser criticadas, que podem ter algum erro. Não é também porque a gente encontra algum erro em um trabalho que necessariamente é um trabalho 100% ruim, erros acontecem, todos os trabalhos têm limitação. Um artigo ter limitação não vai significar que ele é um artigo ruim. A questão é, você tem que conseguir separar muito bem o que é essa limitação, será que isso poderia ter sido evitado de alguma maneira? Será que esses autores, eles estão trabalhando com essa limitação ou eles estão ignorando que isso aconteceu e tentando jogar uma conclusão que não é suportada pelos resultados que eles tiveram? Para fazer essa leitura, eu sempre indico o EVA, essa extensão que vocês estão vendo na tela. Ela é uma extensão de navegador que permite que vocês vão grifando partes de PDF ou sites na internet e salvando em pastas. Então, eu tenho uma pasta para cada tópico da minha pesquisa, eu tenho uma pasta só para o tipo de célula que eu trabalho, uma só para o tipo de composto que eu trabalho. Você consegue ir salvando. E depois, quando você está fazendo
tá fazendo a discussão e tá fazendo a revisão de literatura do seu trabalho, é muito mais simples encontrar esses trechos que você lembra que você leu, coisas que você sabe que tinha em algum artigo, você consegue só abrir a pasta e você consegue ver tudo ali. E esses vários artigos que você vai ler e vai grifar, e vai fazer anotação, vai fazer fichamento, você vai precisar salvar eles em algum lugar para quando você for escrever sua lista de referências no final do seu trabalho. Eu desaconselho muito que você faça todas as suas referências na mão, porque normalmente a gente está falando de um número grande de referências, a chance de você acabar esquecendo um ponto, um itálico em algum lugar é muito grande. E hoje não tem mais por que a gente gastar 20 horas fazendo isso se a gente tem bons gerenciadores de referência que vão entregar pra gente as referências no formato que a gente precisa. O que eu mais uso é o Mendeley, mas o Zotero também é muito bom. O Zotero a gente também tem tanto o Mendeley quanto o Zotero, eles têm extensões pro Google Docs e pro Word. A gente também tem o BibGuru, que é muito utilizado principalmente para trabalhos um pouco menores, porque você consegue fazer o upload de tudo direto no site, você não precisa baixar nada, diferente do Mendeley e do Zotero, que você tem que baixar no seu computador. E uma coisa interessante desses gerenciadores de referência é que você consegue compartilhar a sua pasta com outras pessoas. Então, você consegue compartilhar a sua lista de referências com o seu orientador, com seus colegas de laboratório. Tem alguns laboratórios que já têm até listas de referências nesses gerenciadores, que são de referências meio gerais, relacionadas a coisas que todo mundo ali naquele laboratório vai trabalhar. E aí você consegue compartilhar isso com outras pessoas. E aí, todos aqueles experimentos que você fez antes, em algum momento você vai ter que analisar eles. Vai ter que analisar os dados que você gerou com esses experimentos, você tem que fazer uma estatística. Eu entendo que essa é uma parte que muita gente fica meio empacada, que muita gente tem dificuldade e prefere deixar para pensar nisso depois, porque é um grande bicho de 7 cabeças, na maioria dos casos, pensar na estatística do seu projeto. Só que não precisa necessariamente ser assim. Tem vários laboratórios e departamentos que têm um estatístico no grupo, então algumas análises acabam sendo terceirizadas para essa pessoa, você só dá os dados que essa pessoa faz. Eu entendo que isso pode poupar muito tempo, mas se você quer continuar nessa área, eu acho que é um dos maiores erros que você pode cometer. Eu entendo que tem algumas análises que são um pouco mais complicadas, que você eventualmente vai precisar de ajuda, mas é diferente você precisar de ajuda e pedir ajuda para uma pessoa mais experiente que entende mais e você terceirizar completamente, porque é uma coisa muito complicada, é uma coisa que depois você aprende melhor. Não faça isso. Às vezes na graduação, quando a gente está tendo aula de bioestatística, a gente acaba tendo a impressão de que a estatística é simplesmente uma fase do seu projeto que você tem que fazer para gerar seus gráficos, e não entende que a estatística é a lente que você vai usar para ver o que é resultado e o que é ruído. Não é só uma parte chata que você vai fazer ali no final, porque você tem que fazer. Isso é parte integral do que você está fazendo. E, inclusive, não deveria ser uma coisa que você vai fazer só no final. Deveria ser uma coisa que, conforme você está fazendo os experimentos, você já está fazendo a estatística. Não pensa na estatística como uma matéria obrigatória que você tem que fazer e passar na prova para conseguir passar de semestre. Quando você começa a estudar estatística, não necessariamente sozinho, mas fora do ambiente de uma aula de bioestatística, por exemplo, que você necessariamente tem que aprender tudo naquele tempo X para você conseguir passar, você tem um pouco mais de liberdade para quando você vai estudar, como você vai estudar, o tempo que você vai levar, você começa a ver que não é tão complicado quanto normalmente parece nas aulas de bioestatística que a gente tem na graduação, e que você tem várias formas diferentes para fazer isso. Se você tem uma dificuldade a mais, eu recomendaria muito você ler o Guia Mangá de Estatística. É realmente um mangá que te explica a estatística de um jeito bem fácil e intuitivo. Você consegue entender qual é a ideia por trás do que você está fazendo, dos testes que você está usando, por que você vai usar determinados testes em determinadas situações. E com isso você começa a ter um pouco de gás para fazer suas próprias análises.
Uma coisa que me ajudou muito quando eu estava aprendendo estatística foi analisar dados que não eram meus, assim. Tem vários repositórios na internet que você consegue pegar dados aleatórios de experimentos de outras pessoas e você consegue usar isso para treinar. Eu acho que um dos programas mais intuitivos para estatística que a gente tem é o GraphPad Prisma. Tem vários laboratórios que têm licença do GraphPad Prisma, então você pode utilizar no computador do laboratório. O Jamov é gratuito, então é uma boa opção se o seu laboratório não tem nenhum programa de estatística. Mas, de qualquer maneira, eu te recomendaria muito aprender R para começar a fazer as suas análises em R. Sem nenhuma pressão em aprender em 3 meses, em um semestre. Vai no seu ritmo, tem vários vídeos ótimos no YouTube que te ensinam a fazer análises das mais simples até as mais complicadas. E você acaba ficando um pouco mais livre para fazer as análises que você quer, com os gráficos que você quer, algumas coisas que nem sempre você consegue fazer com tanta facilidade no Jamov ou no Prisma, por exemplo, ou até no SPSS. E com esses resultados que vocês vão gerar, esses dados que vocês vão analisar, vocês podem apresentar em eventos científicos. Do mesmo jeito que hoje a gente está participando de um evento aqui, tem vários outros que vocês também podem participar ao longo do ano, ao longo da trajetória acadêmica de vocês, e vocês não precisam necessariamente tá terminando o mestrado, tá terminando o doutorado para apresentar em um evento. Eu vejo que é muito cultural de laboratório para laboratório. Tem alguns laboratórios que não vão em tantos eventos, alguns vão em mais do que outros. Só que mesmo que o seu orientador não esteja indo, se você quer continuar nessa área, é muito importante você pensar no que é bom para sua carreira. E ir para esses eventos é bom para sua carreira. E tenham em mente que tudo que a gente faz, basicamente, na vida acadêmica é um treino que, depois de um certo tempo, começa a ficar um pouco melhor. Então, nas primeiras vezes que a gente vai apresentar trabalho no evento, você fica nervoso, você não apresenta direito, você acha que seu resumo não tá bom. Depois que você vai fazendo isso mais vezes, você vai ficando mais confiante para apresentar, você vai entendendo melhor a estrutura dos resumos, melhor o que você tem que colocar. Então, não deixa para a sua primeira vez apresentando um evento ser o evento da sua vida que você vai mostrar os resultados finais do seu doutorado. Vai indo de pouquinho em pouquinho, vai se acostumando, vai vendo como que é. Isso ajuda muito a ganhar mais confiança também e ganhar não só mais confiança para apresentar, mas para conseguir conversar com outros pesquisadores sem se colocar numa posição inferior, sabe? Que é uma coisa que a gente tende muito a fazer, principalmente quando a gente tá chegando no mundo acadêmico e a gente acha que todo mundo é mais esperto que a gente. E quando você for para esses eventos, você vai ter que se comunicar com esses pesquisadores. E aqui a gente precisa separar o que é comunicação científica e de divulgação científica. Quando a gente está falando de comunicação científica, a gente está falando de uma comunicação entre pares. Então, eu estou falando com outros pesquisadores. A divulgação científica é quando a gente está falando com pessoas que não são especializadas no assunto. Então, por exemplo, a gente está falando para pessoas de fora da academia, pessoas que não trabalham nessa área, e a gente vai usar plataformas diferentes e a gente também vai usar uma linguagem diferente para falar sobre a nossa pesquisa, sobre o que a gente quer falar. Saber se comunicar é tão importante quanto saber fazer o que você faz tecnicamente. Às vezes a gente dá muito valor para conseguir fazer as coisas técnicas do nosso projeto, conseguir fazer uma PCR, uma clonagem, e a gente não presta tanta atenção em saber comunicar o que a gente está fazendo. Quando a gente pensa em apresentar os nossos trabalhos em eventos, isso é uma coisa muito importante. A gente precisa conseguir comunicar com clareza o que a gente está fazendo, por mais que seja um público especializado. E uma coisa que eu gosto de usar muito nessas situações, que ajuda muito a explicar o que você fez, é utilizar ilustrações científicas. Eu acho que as pessoas não dão o valor que deveriam para ilustração científica. A ilustração científica tem um potencial muito grande dentro de uma apresentação, não só apresentações orais de PowerPoint, mas até na construção dos posters. E a gente tem uma ferramenta dentro das ciências biológicas e ciências da saúde muito boa, que é o BioRender. O BioRender é uma plataforma para a gente montar ilustrações científicas que já tem ícones de basicamente tudo que você encontra em um laboratório. Isso facilita muito a construção dessas figuras. E apesar de ter uma versão gratuita do BioRender, vários laboratórios também têm uma licença do BioRender para os alunos utilizarem.
mas também nada te impede de fazer divulgação científica, falar sobre ciência, falar sobre o que você trabalha, o que você gosta, para pessoas de fora do mundo acadêmico. Quando a gente olha para os dados de interesse da população brasileira sobre ciência e tecnologia, a gente vê que a grande maioria tem algum grau de interesse, só que nem sempre essas pessoas encontram uma fonte confiável para aprender sobre ciência, para ler sobre. E a gente vê que a maioria das pessoas tende a consumir conteúdo sobre ciência e tecnologia nas redes sociais, como por exemplo no Instagram. Isso abre um caminho muito interessante para a gente começar a introduzir cada vez mais conteúdo sobre ciência no geral e sobre a ciência que nós mesmos produzimos cada vez mais no dia a dia de outras pessoas fora do meio acadêmico. Eu acho importante sempre a gente lembrar que o mundo acadêmico é uma bolha muito pequena, nós somos em poucos, a maioria das pessoas não estão na área acadêmica, não estão na área científica, mas essas pessoas também se interessam pelo que a gente faz. E olha que legal a gente poder, pelo Instagram, mostrar para uma pessoa que trabalha com algo completamente diferente o que a gente está fazendo no laboratório, como é que a gente está gastando o dinheiro que é investido em ciência. Bom, pessoal, esse foi o nosso mini curso Flash de hoje. Eu tentei passar rapidinho por a maior quantidade de experiências acadêmicas em comum que todo mundo tem e como tentar evitar alguns erros que a gente invariavelmente acaba cometendo no início. Espero que eu tenha conseguido salvar vocês de alguns desses erros e espero que vocês tenham tido alguns insights interessantes sobre a trajetória acadêmica de vocês e a carreira que vocês estão construindo. Eu deixei aqui o meu Instagram, caso vocês queiram acompanhar um pouco do trabalho que eu faço no Instagram de comunicação e divulgação científica, e também o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram conversar sobre alguma coisa. Nesse QR Code tem o meu Linktree, que leva para todas as minhas redes sociais. Muito obrigada, espero que vocês estejam aproveitando o evento. Até o próximo mini curso.